e também analisando essa relação entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, que estão em um dos piores momentos da história. Essa taxação do governo americano dificulta as relações econômicas entre as reações dos dois lados e acabam complicando a situação diplomática, com o endurecimento das ações contra imigrantes. Muitos brasileiros estão voltando para casa e abandonando o sonho de viver na terra do Tio Sam. Sobre esse momento, a gente conversa agora com o advogado especialista em Direito Internacional e Imigração, Dr. Daniel. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan para a gente entender um pouco sobre essa relação histórica que agora enfrenta um momento de muita dificuldade, incertezas e muita tensão na diplomacia também. E o que esperar das pessoas que estão lá ou os que estão indo? Isso acaba complicando esse relacionamento até dos imigrantes. Ótima noite, seja bem-vindo à Jovem Pan, doutor. Boa noite, Bruno, um prazer estar aqui com vocês. Aqui ainda é tarde, mas boa noite aí para vocês. É isso, então, só para a gente entender esse relacionamento sobre os imigrantes, as pessoas que vivem aqui, as que vivem nos Estados Unidos, como está esse relacionamento? Isso já tem assustado as pessoas? Elas estão retornando? O que o senhor tem sentido e analisado sobre este momento? Bruno, tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que estão fazendo a self-deportation, né? Eles estão saindo automaticamente aqui dos Estados Unidos com receio de efetivamente serem pegos pelo ICE e serem deportados. O governo abriu aqui um app onde a pessoa pode cadastrar direto no celular dela, cbp.gov, e ele faz ali a autodeportação. Ele preenche ali os dados, coloca a data da saída, coloca a data da intenção de saída. O próprio governo ali já faz a marcação da passagem dele e essa pessoa acaba evitando que eventualmente ela tenha aí eventuais prisões ou buscas por causa do ICE. Então, isso é um dos fatores e muitas pessoas, estima-se que 1 milhão de pessoas já fizeram o seu cadastro ali no CBP. Fora isso, nós temos também o receio das pessoas que estão aqui dentro dos Estados Unidos como vistos de estudante, ou pessoas que vieram até a turismo e acabaram ficando além do tempo permitido, ou disseram que ficariam 20 dias e acabaram ficando 90 dias, 120 dias. Essas pessoas também estão com muito receio e estão querendo voltar para o Brasil. E o terceiro ponto é agora essa novidade, onde nós estamos tendo aí alguns embargos sendo colocados não só no Brasil, como também há algumas autoridades brasileiras, e isso tem preocupado muito a comunidade brasileira dentro dos Estados Unidos, porque o Brasil pode entrar na lista de critérios de não emissão de visto, como alguns outros países já fazem parte dessa lista. Hoje nós já temos aí mais de 20 países nessa lista e o grande receio é que o Brasil passe a fazer parte disso. E se isso efetivamente acontecer, vistos temporários não serão mais emitidos para brasileiros. Eu espero que isso não aconteça, a comunidade aqui está bem preocupada com isso, mas eu acredito que a chance disso acontecer efetivamente com o brasileiro vai ser muito pequena. Mas há um receio da população com relação a isso. Agora, em relação a esse anúncio de ontem à noite, que assustou muita gente, né, sobre a suspensão dos vistos de autoridades, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente entender, ainda que seja uma viagem oficial, ou seja, a serviço, essa missão oficial aos Estados Unidos, essas autoridades não conseguem entrar. É isso, doutor? Não consegue porque as pessoas confundem um pouco, né? Quando você pega a INA, que é a legislação que regulamenta todos os vistos que os americanos querem, de pessoas que querem, quem não quer também está dentro da INA, Immigration and Nationality Act, você vai ver que tem ali a relação dos vistos diplomáticos, ou seja, cabe aos Estados Unidos emitir ou não aquela pré-autorização, lembrando que um visto é sempre uma pré-autorização, não é uma garantia de entrada. Ele cabe à autoridade americana emitir essa pré-autorização de chegada no border para que essa pessoa, seja um diplomata ou qualquer outro, seja ali analisado, checado e autorizado a sua entrada. Quando você fala na emissão de um visto, seja ele de turismo, seja ele diplomático ou o que for, precisa da autorização do consulado ou da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E quando você tem o confisco ou a revogação dos vistos que efetivamente foram colocados, essa restrição ela cai sobre a pessoa e não sobre a função que essa pessoa está exercendo. Ou seja, se a pessoa está impedida de entrar, a função dela está impedida de ser exercida também no território internacional. Então,
Então, com certeza absoluta, isso vai atingir. E uma informação que pode ser importante aqui, eu tenho visto algumas outras pessoas até falando que foram todos os ministros e que isso atingiu, inclusive, filhos. Eu tenho visto até a possibilidade de atingir a filha do Barroso, inclusive, que estuda aqui nos Estados Unidos. Mas eu conversando com um amigo meu, que ele é assessor de um senador, e eu tentei tirar algumas informações dele, ele disse que não, são 7 ministros, o PGR, o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, perdão, e o delegado que cumpriu alguns mandados ali que foram cumpridos principalmente contra a família Bolsonaro. E seus cônjuges, não há extensão aos seus filhos ou noras ou genros, como algumas coisas tinham falado, tá? Isso não é real, não é isso que tem, pelo menos, circulado aqui dentro dos Estados Unidos. Agora, uma outra dúvida. Eu tive recentemente no consulado, vi cheio, muita gente sonhando em ir visitar ou ir de férias ou de lua de mel, enfim, de ir aos Estados Unidos. Alguns até conseguem a emissão do visto, essa liberação. Mas agora eu quero unir as duas perguntas. Fica um receio de ir para os Estados Unidos e de não conseguir acessar? E um outro ponto, essa emissão do visto para quem vai até a embaixada, o consulado, se falando de pessoas do Brasil, existe uma expectativa de um afunilamento nessa emissão do visto? Ou seja, de aumentar essa exigência de informações, doutor? Sem dúvida. O afunilamento, eu vou responder da segunda para a primeira, porque ela fica bem completa. Esse afunilamento ele já vem desde o meio do ano passado. A gente já vem percebendo que muitas pessoas que vão nos consulados, elas acabam sendo, a triagem acaba sendo muito maior do que efetivamente ela era 2, 3, 4 anos atrás. Ou seja, as pessoas precisam demonstrar muito mais vínculos. Voltando à INA, que foi a que eu sugeri aqui para vocês lerem antes de eventualmente aplicar um visto, ela diz que você precisa demonstrar vínculo real e intenção de retorno para o seu país. Se a pessoa não tem uma casa, uma propriedade, um carro, ou um trabalho fixo, ou uma carteira assinada, ou uma empresa, ou algo que demonstre que essa pessoa tem raízes dentro do país dela, fica muito difícil, para quase impossível, ela conseguir uma emissão de um visto, seja ele de turismo, seja ele de estudante. De trabalho, são outros critérios, não cabe aqui ao caso. Mas nós percebemos que os cônsules e os agentes consulares têm estrangulado muito essa questão e sendo muito criteriosos na análise desses critérios. Por exemplo, se você tem uma casa, quanto tempo você tem essa casa? Essa casa está no seu nome, está no nome de mais pessoas, você mora nessa casa, você tem uma outra renda, a renda que você tem é suficiente para comprar a passagem aérea e juntar os dólares que você está dizendo que você vai trazer para os Estados Unidos. Esse tem sido um grande problema que a gente tem percebido. A grande maioria dos brasileiros não declara 100% daquilo que eles ganham, né? Então, eles declaram ali 2, 3, 4, 5 mil reais no seu imposto de renda, e aí isso não é suficiente para efetivamente justificar que você está vindo para os Estados Unidos e tem capacidade financeira de pagar a sua viagem, a sua estadia, a sua alimentação, o tempo que você vai tirar de férias e retornar para o seu país. Então, isso tem sido, sim, um mote de negativo de muitos vistos. E, voltando aí para a primeira questão, não acredito que hoje vai ficar mais difícil do que efetivamente já está. Eu acredito que as pessoas têm, sim, que levar hoje muito mais documentação, comprovar muito mais vínculos e aí, sim, tentar uma aplicação de um visto real para os Estados Unidos. Vai vir fazer turismo, venha fazer turismo. Vai vir trabalhar, aplique um visto de trabalho. Vai vir estudar, aplique um visto de estudante específico, já com dinheiro da matrícula e da sua manutenção 100% na conta para demonstrar que você tem capacidade de pagar o curso e se manter nos Estados Unidos sem trabalhar. A gente continua repercutindo esse assunto. Quero convidar também na conversa aqui a nossa comentarista que se junta aqui ao Jornal Jovem Pan agora para também fazer uma pergunta ao senhor. Olá, doutor Daniel, boa noite. A minha pergunta é bem direta ao ponto. Qual é o impacto econômico dessa deportação em massa? Eu estava até lendo recentemente, acompanhando ali os protestos na Califórnia, que parece ser o estado que mais recebe imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E tem um grande apoio dessa comunidade, e eles são uma peça importante em alguns setores econômicos, inclusive o setor de vinho na Califórnia, que é muito famoso. Nesse sentido, eu queria ouvir de você qual é o impacto econômico geral no país como um todo dessas deportações e como é que fica, né, alguns setores diante disso. Obrigado pela pergunta, Maria. É muito interessante isso. Isso é muito maior do que as pessoas imaginam. Quando você tem uma deportação em massa, nós estamos falando as pessoas simplesmente elas saem de onde elas estão e voltam para o país dela.
elas deixam aqui dentro dos Estados Unidos algumas coisas. Primeiro, a casa que elas estão vai ficar vazia. Se elas têm um financiamento de carro, se ela tem um financiamento de moto, se ela tem um financiamento até da própria casa, ele vai ficar sem pagar. Se essa pessoa tinha algum tipo de trabalho social, alguma coisa que ela participava, muitos têm trabalhos em igreja, alguma coisa, ela não vai mais. Se ela trabalha numa vinícola, por exemplo, como você citou, essa vinícola vai precisar contratar uma outra pessoa, mas não tem, né? Então, esse é um problema que nós vamos sentir daqui 6 meses. Você vai conseguir enxergar realmente esse número daqui 6 meses. Se você pegar alguns grandes centros, como Massachusetts, Flórida, Texas, a própria Califórnia, você vai perceber, se você entrar num site que chama Redfin, que ele faz uma perspectiva ali, ele tem planilhas mês a mês, do quanto de imóveis estão entrando no mercado e qual o valor desses imóveis para serem vendidos ou alugados. Você vai começar a perceber que o valor dos imóveis tem despencado, ele tem caído brutalmente nesses últimos meses. Por quê? A gente percebe que muitos imóveis estão sendo colocados no mercado. E quando eles ficam muito tempo no mercado, a tendência é que os proprietários comecem a baixar o valor deles. Quer dizer que está tendo uma desvalorização em massa nos Estados Unidos? Não, quer dizer que essa ampulheta aí essa forma de medida, ela vai ter que se equalizar em algum momento. Nós não sabemos quando, esperamos que até o final do ano ela esteja equalizada. Mas eu também acredito que, como houve isso em 2017 com Donald Trump, houve essa primeira fase agressiva, essa primeira fase de deportações em massa e uma superpressão do ICE e tudo mais, eu acredito que isso vai continuar até o final do ano, que é o que aconteceu em 2017. Depois disso, há uma diminuição do número de prisões, uma diminuição do número de buscas, uma diminuição do número de pessoas deportadas, até porque você já mandou uma grande quantidade embora e você já conseguiu dar uma equalizada aí nesses ponteiros. Então, nós vamos ter um número muito mais real até o final do ano, mas a gente já começa a perceber aqui algumas consequências disso. Bom, o senhor já comentou sobre a emissão de vistos, sobre essa retornada de brasileiros, esse retorno de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Eu quero entrar numa outra linha, porque até agora a reação do governo brasileiro, sendo mais exato da figura do presidente da República, foi somente um tipo de reação de manifestação nas redes sociais. Não teve nenhuma resposta diretamente para os Estados Unidos, aplicando uma sanção ou uma taxação. A que o senhor atribui esse comportamento? É um receio do governo americano aumentar a taxa ou de uma outra reação mais radical? É aguardado uma reação que possa ter um confronto direto, interferir na vida do governo americano? João, a China tinha tamanho para peitar, né, o aumento de tarifas e continua tendo. O Brasil não tem, infelizmente não tem. Nós dependemos de muitas coisas dos Estados Unidos, inclusive de tecnologia. Eu sou um grande defensor de que o Brasil não tem que ser o celeiro do mundo. O celeiro do mundo é uma das coisas que o Brasil tem que ser. Ele precisa ser polo de tecnologia. Hoje vem se falando muito. E se os Estados Unidos efetivamente fizeram uma restrição, um banimento de voo de aeronaves brasileiras no território nacional? Acabou, né? Se você tirar o serviço de GPS, como ele fez em países de conflito agora, ali na Rússia e Ucrânia, como que a gente vai fazer se eventualmente eles resolverem restringir o uso de GPS? Acabou para o brasileiro também, né? E se eles colocarem tarifas, como já existe na Rússia, já existe no Irã, já existe em vários outros países, e se eles colocarem tarifas de pessoas que comprarem produtos brasileiros? Acabou para o Brasil também. Então, tem um monte de coisas, até de motores dos próprios aviões fabricados no Brasil. Se nós pegarmos aí os jatos brasileiros de combate, se nós pegarmos até o Tucano, o motor é utilizado peça americana, na verdade é usada peça canadense, mas que, na verdade, tem acordo com os Estados Unidos, acordo militar com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vetar, o Canadá não pode vender para o Brasil. Então, assim, tem muitas coisas que os Estados Unidos podem fazer para o Brasil, porque o Brasil não tem capacidade tecnológica de ser autossuficiente. Então, esse é um grande ponto. Eu acho que o Lula tem consciência de que ele vai brigar com um gorila, ele não vai brigar com um mico-leão dourado. Então, ele sabe disso, né? Então, em razão disso, é que as coisas vêm tentando não escalar para que elas não se tornem piores. Mas com relação à eventual ação dos Estados Unidos com o Brasil, nós também precisamos olhar o outro lado, porque isso pode impactar o corte de produtos brasileiros dentro da economia americana, vai impactar necessariamente no bolso do consumidor americano. Nós vamos pagar mais se nós
de deixarmos de receber do Brasil. E, por outro lado, também nós vamos ter uma outra questão, onde o Brasil vai se aproximar muito da China, e a China está louca para entrar na base de Alcântara, e se a China entrar na base de Alcântara, os Estados Unidos vai ter o mesmo problema que tivemos aí na época lá dos mísseis de Cuba, né, onde nós vamos ter um grande inimigo dos Estados Unidos com uma base militar colada no quintal dos Estados Unidos. Então, isso vai gerar um grande desconforto para todo mundo. Então, eu acho que a intenção do Donald Trump é muito mais nessa questão comercial e trazer o Brasil mais para perto do que efetivamente na questão da briga política. Porque a briga política é muito simples, basta ele colocar sanções, como estão fazendo agora, como o Marco Rubio está fazendo agora, sanções objetivas direcionadas às pessoas que estão tendo as decisões que são completamente absurdas. Isso eu acho que é o que eles deveriam ter feito desde o começo, e não eventualmente colocar uma sanção de uma tarifa de 50%, que na verdade quem vai sentir mais isso é o empresariado brasileiro, é a geração de empregos do Brasil, e obviamente é justamente a classe que mais tem sofrido com todos esses impostos, tarifas e cada vez mais que vem surgindo dentro do país. Então acho que esse não é o objetivo nem do Brasil e nem dos Estados Unidos. E automaticamente isso é repassado, esse tipo de consequência, né? A gente volta a conversar logo mais, porque assunto que rende muito. O senhor nos ajudou a entender um pouco do que já está acontecendo nesse final de semana. Ótima noite ao senhor. Volta sempre aqui à Jovem Pan, sempre bem-vindo para nos ajudar a entender um pouco mais. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigado, ótimo final de semana.